Hoje é dia 17 de dezembro de 2022, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos na Zona da Mata de Minas Gerais, aqui no território do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, aqui no município querido de Miradouro. Estou aqui com a nossa querida Lucilene Maianini Ribeiro de Souza. Que beleza! Lucilene, é nossa querida Leninha, né? Isso. Leninha, você deixou todas as pessoas que estão participando aqui do nosso encontro. Nós ficamos emocionados ao ouvir você falar e declamar um poema, um dos muitos que você faz, porque você é poetisa também, não é? Isso. Eu gosto de fazer poesias. Você poderia se apresentar primeiro, né, dizer quem é você, onde é que você mora, e depois declamar novamente o poema para ficar registrado, para a gente partilhar com pessoas de perto e de longe? Então, meu nome é Lucilene, né? Você já falou aí, conhecida aí como Leninha. Eu sou da comunidade rural de São João do Glória, que é do município de Muriaé, aqui na Zona da Mata Mineira. E eu sou terapeuta holística, né? Trabalho e pratico as terapias naturais. E também sou agente da Pastoral da Terra. E você mora na zona rural? Hoje eu não moro na zona rural, mas nascida e criada na zona rural. Meus pais, né, trabalhadores e trabalhadora rural. E então eu tenho um pezinho fincado, meu umbigo está lá. E entre as tantas lutas que você batalha, você partilhou um pouco conosco ali que você defende o direito das pessoas de ter orientação sexual homoafetiva. Isso. Eu sou mãe da diversidade, né? E como mãe da diversidade, eu consigo perceber, entender e compreender o sofrimento dessas pessoas, né? E eu gosto sempre de estar colocando isso para que eu possa estar ajudando também outras mães, né? Outras jovens, adolescentes e até crianças, né? Que estão aí sofrendo por conta da sua orientação sexual. Muita gente fala que é uma escolha, uma opção. Isso não é escolha e nem opção. E para mim, como mãe da diversidade, com todo o acolhimento que a família, né, que eu, meu esposo e minhas outras duas filhas tivemos com a minha filha, eu percebo que é muito sofrimento ainda por conta da nossa sociedade cruel, né? E eu não falo só da sociedade enquanto, né, civil simplesmente, mas também todas as instituições. Inclusive as igrejas. Inclusive as igrejas. Inclusive. Ou talvez principalmente. Principalmente. Por quê? Porque seria esse o espaço onde eles deveriam, né, ser muito mais acolhidos. Por quê? Porque o que Jesus veio ensinar? Que amem uns aos outros. Jesus em momento nenhum mostrou exclusão para ninguém. E com certeza ele também conviveu com isso. Com essa situação, com esse público, e ele acolhia todo mundo. Então eu vejo que é uma necessidade, porque eu percebo que se não houver esse diálogo, esse entendimento, o sofrimento dos nossos adolescentes e jovens vai crescer de uma tamanha forma que vai aumentar ainda mais o número de suicídios, que a estatística já mostra que não é pequeno. E nós vamos ter muitos pais, né, mãe e pai, familiares, também adoecidos por conta de muitas vezes não entender e não compreender. Porque a igreja também ensina diferente naquilo que a gente precisava ser formado, né? Eu acho que a igreja é um lugar de formação, de conscientização. E isso precisa ser colocado, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ter essa fala, ter esse diálogo, ter esse acolhimento. Eu acho que a palavra X, Frei Gilvan, a palavra principal é o acolhimento. Porque dentro do acolhimento, você vai conseguir o afeto, você vai conseguir o amor. Porque quando você acolhe, né, você sabe ouvir. Essas pessoas precisam ser ouvidas, né? Essa meninada, essa juventude que está passando por isso, tanto os meninos quanto as meninas, eles estão sofrendo demais. E é um número grande, não é? E é um número muito grande. Eu, na minha família, tenho vários casos. Inclusive, eu tenho um casamento realizado, civil, né? Que hoje a igreja ainda não faz. Parece até que não são abençoados, não sei. Não consigo entender enquanto cristã que sou. Sou pessoa cristã, católica, participo da missa, vou à missa todo domingo. Então eu posso estar falando enquanto cristã, porque eu sou uma cristã. E eu não consigo entender como que a igreja ainda consegue não perceber que um casal homoafetivo, ele pode ser abençoado, que nem como são abençoados os casais héteros, né? Então assim, eu fico às vezes muito indignada com isso. E às vezes eu não sofro, não, às vezes não, né? Eu não sofro só pelo que passou a minha filha, com todo o acolhimento, de chegar o momento de pensar, eu queria enfiar debaixo de uma carreta, porque eu sofro demais com isso, porque eu acho que eu ia fazer muita gente sofrer. Não, e olha que nós acolhemos isso com carinho, né?
Mas ela pensava também nos outros jovens, tanto é que hoje ela é psicóloga e ajuda muitos jovens a como lidar com isso, né? E outra coisa que eu sempre falo, quando um jovem vem até mim, né, com essa questão, né, da orientação sexual, me pedindo ajuda, como que faz, como ele fala com o pai, como ele fala para a mãe, de primeiro momento eu falo assim para eles, eu dou, né, todo o conforto, o acolhimento e falo, acolhe sua mãe, que geralmente é para as mães que eles falam primeiro, né? É para as mães que eles querem se achegar, porque a mãe tem um coração, né, que tem esse acolhimento, né? E a gente espera, pelo menos, existe de todas as mães, embora muitas mães e muitos pais dizem que preferem ver seus filhos mortos a ver seus filhos em uma situação de orientação sexual, ou gay, ou lésbico, trans, né? Porque são muitas as Você já ouviu isso? Uma mãe dizer para a filha que prefere não, eu não ouvi dela, especificamente, mas ouvi da pessoa, sabe, Frei, é difícil dos pais falar, minha filha namora uma mulher, meu filho namora um homem. Aí é muito difícil para os pais falar, e eu até entendo isso, muitas vezes eles não têm essa consciência de perceber e entender isso, por isso a importância do diálogo, né? Ela falou, minha mãe falou para mim que me prefere ver morte. Aí eu já acho uma situação muito cruel, né? Eu acho isso é uma espada que transpassa um coração de dor, não é? Muito. Aí dói. São situações que se não for olhada, que se não for discutida, que se não for dialogada, vai só causar sofrimentos. E a gente, né, bom, pelo menos eu acho que o sofrimento da vida, às vezes ele até vem, mas um sofrimento como esse, que falta, que é assim, um preconceito, ele não precisava existir, né? Então era só ter ali o diálogo, o acolhimento, o entendimento, a aceitação, né, da família, de perceber e entender que esse jovem, ele não tem pecado, não tem doença, ele nasceu. E por essa sociedade ser tão cruel como de classificar isso de tantas coisas ruins, o que a meninada acha? Eu tô doente, eu vou pro inferno, é isso que eles ouvem. Então eu gostaria muito assim de que chegássemos um momento que a nossa sociedade, a nossa igreja, né, tirasse essa coisa, né, essa venda dos olhos e recebesse e acolhesse essas pessoas, para que as pessoas fossem mais felizes. Ô Leninha, você está fazendo recordar, na primeira página da Bíblia, aquela poema lindo, né? A criação acontecendo em 6 dias e Deus descansando no 7º dia. E após um dia de criação, tem um refrãozinho que sempre repete, diz, é bom, é bom, é bom. Quando chegou no 6º dia, que fala assim, Deus criou homem e mulher e viu que tudo era muito bom, tudo. Então a forma de dizer assim, todos os seres humanos, todos os seres vivos são bons, são sagrados. Depois em Atos Apóstolos, né, experiência das primeiras comunidades cristãs, está lá dizendo que Deus não discrimina, não faz acepção de pessoas. Você imagina, você que tem uma filha, né, do grupo LGBTQIA+, né, e que acompanha, você já deve ter ouvido muitas frases assim que são como espadas que transpassam o coração. Dá para citar alguns exemplos concretos assim? Porque muitas pessoas me procuram também, quando sabe que eu, Gilvander, sou frei, padre, e aí às vezes chega chorando e fala, Frei Gilvander, o Supremo Tribunal Federal, lá em 2011, julgou a constitucionalidade da união civil homossexual, e agora eu estou sendo crucificado, não aguentei mais ficar no armário, mas estou sendo crucificado por parentes na família, lá na escola, no mundo do trabalho, na sociedade, e eu não escolhi para sentir isso. A minha orientação é essa. Por que não pode me compreender? Você poderia citar algumas expressões assim, ou posturas que às vezes as pessoas fazem e nem percebem que está apunhalando o outro com a espada. Isso, tem muitas, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar algumas assim. Por exemplo, minha filha foi candidata, né, na eleição, então não vou votar nela. Isso vai doendo, né? Outra coisa, vamos levar na psicóloga. Cuidado com isso, cuidado. Acabei de falar que no encontro com uma pessoa que falou que vai levar o irmão dela falou que vai levar o filho. A psicóloga costuma querer entender de onde vem o trauma, de onde vem o problema. Isso não é trauma, isso não é problema. Às vezes quer curar. Quer curar. Cuidado. Isso não é doença. Isso não é doença. Cuidado, porque ao invés de você arrumar uma pessoa que vai ajudar o seu filho a acolher isso, a lidar com isso, a perceber isso, entender isso, porque ele também precisa de entender, ou os pais também, no caso, que as psicólogas conversam, né, com os pais, isso pode atrapalhar ainda mais e trazer ainda mais consequências muito graves. Depende da perspectiva ideológica da psicóloga do psicólogo. Né? Pode ajudar ou não. Né? Ou não. Tomar cuidado. Quando for escolher uma pessoa para estar conversando, ou um terapeuta, ou um psicólogo, ou mesmo um médico,
médico, é muito comum, os pais ficam muito desesperados, né? Ou mesmo um padre. Ou um pastor. Ou um pastor. Muito cuidado com o que ele vai estar falando. Observa direitinho onde ele quer chegar com aquele diálogo. Porque pode ser um diálogo que vai custar muito caro a vida dessa pessoa. Às vezes pode estar recheado de o que se chama hoje, uma palavra assim que não é popular, homofobia. Isso. Quer dizer, ter Isso. pavor Pavor. e medo de quem tem orientação homofetiva, né? Eles querem muitas vezes crucificar mesmo. Falar que eles costumam às vezes até dizer, isso não é coisa de gente, e isso é ruim. Por quê? Porque a gente é ser humano, né? Nós temos consciência, nós temos sentimentos, nós sabemos que Deus criou a natureza com igualdade, independente, cor, raça, sexo, orientação sexual. Deus criou o mundo para nós e para nós sermos felizes. E esse povo está sofrendo muito. A gente tem, né, acontecido muito caso, tem acompanhado, né? Minhas filhas são psicólogas e muitas vezes eles procuram a elas, né, por elas terem essa abertura. E eu acompanho bastante com elas. Elas fizeram um trabalho também na faculdade, junto com o grupo da diversidade. E assim, são muitos relatos de muito sofrimento. Morre gente demais. Eu já ouvi, Leninha, pesquisas do Movimento Nacional LGBTQIA+, de Salvador, que estima-se que aconteça cerca de 250 jovens suicidando por ano por causa dessa incompreensão e dessa perseguição. Pois é, isso é muito triste. E eu ainda vou além. Essa estatística é uma estatística que estima-se. Pode ser até maior. Eu acho que vai mais. Pelos acompanhamentos que a gente tem tido. Porque dentre muitos suicídios que eu tenho percebido, inclusive aconteceu um na minha cidade agora há pouco tempo, de um jovem, por trás desses acontecimentos, não é raro estar a questão da orientação sexual pela família, né, pelo preconceito todo da família, discriminação com esse filho que muitas vezes ele não teve a coragem de... Empurra o jovem para depressão e aí é a antessala do suicídio, né? É uma porta, né? É ali, ó. E o suicídio, a gente sabe muito bem que é o grito maior da dor, é a maior dor que existe, é a dor tão grande que eles não suportam e se matam. Então eu acho que é preciso ter muito cuidado. Eu acho que o papel da igreja, que a força que a igreja tem, eu como mãe, né, criei minhas filhas na igreja, minhas filhas participaram todas três, inclusive essa, Theo e a Cis. Fizeram parte de tudo direitinho, primeira comunhão, batido tudo direitinho. Então, e aprenderam todos os valores que eu aprendi, eu repassei para ela. Isso não é falta de valor, porque se fosse, eu tenho certeza para ser Frei Gilberto, ela não seria, entendeu? Leninha, você poderia citar assim alguns exemplos concretos que você já ouviu, teve notícia, assim, de discriminações sendo feitas padres, pastores ou pastoras, usando às vezes até versículos bíblicos, ou falando Deus não quer isso? Então, a gente ouve muito. Eu acabei de ouvir um caso, conversando agora, que a pessoa falou que estava na cidade, um pastor na praça, fazendo aquelas celebrações que eles fazem no meio da praça, duas meninas passaram de mãos dadas. E eles, né, o pastor chegou e foi conversar com elas e ali fez todo aquele discurso homofóbico, mas as meninas não foram bobas. Dizendo que elas iriam para o inferno. Vai para o inferno. E aí as meninas não foram bobas. Denunciaram, né? E ele teve que responder por calúnia e discriminação. Então né? é importante que a juventude também esteja atenta a isso. Porque a homofobia, ela é crime. Além de aniquilar você, ela está aniquilando também toda uma estrutura. É violência. Violência. Né? Isso é muito ruim. É uma situação, é doloroso, né? Eu ficava querendo que em 2021, eu convivo com situações da orientação sexual desde 1984, com uma afilhada. Lá eu tinha a orientação da igreja de homofobia, né? Porque, mas é coisa de homem, mas eu acolhi. E ela ainda me respondeu assim, madrinha, a senhora foi a única pessoa que não fez. Nossa, mãe do céu, como é que vai ser? Eu acolhi, eu recebi. E ali eu aprendi muito com ela. E um dia ela falou pra mim assim, madrinha, eu preciso morrer. Eu falei, por que você está falando isso? Porque eu só faço as pessoas infelizes. Porque ela não estava sendo aceita pela família, nem por ninguém, pela sociedade, por ninguém. Porque lá em 1984, isso ainda era muito mais difícil. E tanto é que ela não se suicidou, mas ela aconteceu um acidente, né? E ela acabou, no outro dia que ela me falou isso, ela acabou morrendo de um acidente indo para o Rio de Janeiro no outro dia. Ela queria isso. Então, assim, esse acidente não foi um acaso. Foi uma forma de ela... É uma forma diferente de ela se matar. Eu compreendi dessa forma, porque não pode, tanta coincidência. Ela me fala num dia, eu quero morrer, eu preciso morrer, né? Eu ainda falo para que é isso? Você está nova, você está na flor da idade, ela tinha de 16 anos, me parece, né? Você vai vencer isso, a gente está junto, mas ela falou assim, não, eu estou fazendo muita gente infeliz. No outro dia eu morri acidentado. Foi uma história assim bem chocante, que isso me marcou, me fez aprender a lidar. Daí para frente eu comecei a entender e melhorar ainda mais a minha relação com o mundo e com as pessoas. Porque não só a discriminação não vem só no caso da homofobia, tem muitos casos, né, Frei? Então a gente vai aprendendo a lidar com
ser humano. A gente que lida com o ser humano, a gente tem que ter esse olhar de afeto, né? A gente fala de afetar a pessoa, afetar com o nosso amor, com o nosso acolhimento, com o nosso sorriso, com o nosso diálogo. Um olhar benevolente, acolhedor, Isso, amoroso. Né? Não impondo o dedo, Isso. censurando, discriminando, postura moralista. Isso. Eu falo sempre isso. Só agride, não contribui em nada, né? E eu falo sempre, isso não está nos projetos de Jesus. Eu acho que a gente tem que parar para pensar. Tem muita coisa fora dos projetos de Jesus aí, para todo lado, inclusive na igreja. Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso. E para a gente ter vida em abundância, a gente precisa ter meio ambiente, condições materiais objetivas para viabilizar a vida e precisa ter liberdade. Você não pode estar sendo cerceado, ridicularizado, discriminado. A pessoa que está sentindo com essas sensações dentro dela, elas não têm forças de vida, né? Exato. Elas não têm força. Como é que você vai ter? Aí reclama-se, né? Cadê a juventude na igreja? Cadê o acolhimento dessa juventude dentro da igreja? Nós temos que parar para pensar e rever. O que nós precisamos fazer para trazer essa juventude? A igreja está ficando velha. Exato. A igreja está ficando velha. Temos que pensar nisso também, né? Leninha, entre um dos muitos talentos e dons que você tem, você é poetisa. Nos encontros de formação das comunidades eclesiais de base, da Comissão Pastoral da Terra, das lutas por direitos sociais e ambientais, sempre volta e meia você está lá, daqui a pouco pinta um poema. E iniciamos a nossa prosa aqui dizendo que você deixou todo mundo emocionado no encontro aqui com um poema. Pode partilhar agora com as pessoas que vão nos assistir de perto e de longe? A poesia chega na minha vida, né? E assim, como eu sou da roça, né? Sou da zona rural, as minhas poesias é sempre de muita indignação. Tanto é que a que mais me marcou, uma poesia que eu fiz assim, dentro de 5 minutos, e ela é uma poesia enorme, senti uma inspiração muito grande, porque foi em poucos minutos eu fiz ela, que não é essa que eu vou ler, mas é num outro momento a gente tem a oportunidade de fazê-la. Ela chama Indignação de uma Cabocla, por conta dessas indignações. E hoje eu vou ler uma indignação diante desse tema que nós estamos dialogando aqui, que é sobre a diversidade. A poesia chama-se Deixa-me Ser Eu. E eu falo assim: num grito de liberdade, eu peço por caridade, livra-me dessa ansiedade. Sei que o direito é todo seu, mas lembre que também é meu. Então, deixe-me ser eu. Se os direitos são iguais, se felicidade isso me traz, se eu sei que sou capaz, eu não peço nada demais. Sei que o direito é todo seu, de não pensar como eu penso. Então tenha bom senso. Deixe-me ser eu. Não me julgue pelos meus atos. O que eu quero é ser respeitada. O que é certo ou errado? O que eu não posso é ficar calada diante de fatos malvados, que em nome de Deus pronunciado, tira um direito que é meu, direito que Ele mesmo me deu, que é o direito de ser eu. Que maravilha. Leninha, aqui durante essa entrevista você está conseguindo manter um sorriso lindo, mas não encontra ali, ao se referir a esse assunto da diversidade, do respeito e do amor que a gente tem, que precisa ter para com as pessoas de orientação homoafetiva. E ao declamar lá esse poema, você terminou chorando, emocionado, e deixou todo mundo emocionado. Você já chorou muito por causa desse assunto? Assim, já se emocionou muito? Muito. Ao ouvir os depoimentos, né, que a gente sempre está junto com esse público, né, com esses adolescentes, com esses jovens, com essas pessoas, né, que não são só jovens e adolescentes, tem público de todas as idades. A gente vai acompanhando quanto que esse povo sofre, quanta perseguição, quanta morte, né, quanta vida caída ao chão, por conta dessa falta de respeito que tem com o público da diversidade. Então, assim, já chorei muito. Pela minha filha eu chorei. Não chorei por ela, né, ter essa orientação. Eu chorei por perceber que a gente vive numa sociedade cruel, onde minha filha ia ser muitas vezes rejeitada e desrespeitada, né? Aí eu falei para ela e ensinei a ela, falar assim: você vai chegar em todos os lugares e vai chegar de cabeça erguida, porque eu vou estar lá. E eu tô sempre junto, sempre apoiando e acompanhando ela. Acompanhando. E vi também, assim, choro também quando eu me emociono também, não só por ela, mas por todas as outras pessoas, né? Jovens, adultos, às vezes é pré-adolescente, porque as crianças ainda têm mais dificuldade de estar ali se achegando, né? Mas os adolescentes ser muito presentes, a juventude e as pessoas mais maduras também, já não estão mais querendo acompanhar essa sociedade cruel, não. Eles estão chegando de peito aberto, eles estão chutando a porta. Então, que as instituições, que a sociedade... Eles não vão aceitar mais continuar no armário, né?
né? Não vão mais. Eles querem sair do armário e têm esse direito de sair. Eles têm o direito de serem eles. Eu acho que isso aí, né, que eu coloco aqui na minha poesia. Quando eu falo, deixe-me ser eu, deixem eles e elas serem eles e elas. Leninha, gratidão por essa entrevista, e eu acho que esse é um direito humano que a Constituição brasileira garante e é também um direito sagrado. Porque o Deus no qual nós acreditamos é amor. Deus é um mistério de infinito amor. Então, em relações de amor, não pode ter espaço para discriminação, para homofobia, para nada que violenta as pessoas fisicamente ou simbolicamente, não é? Isso. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Beleza, registrando aqui o Frei Gilvander aqui, Parque Estadual Serra do Brigadeiro, hoje dia 16 de dezembro de 2022, aqui no município de Miradouro, na Zona da Mata de Minas Gerais. Um abraço. Se gostou, compartilhe esta entrevista, esta mensagem. Um abraço de Frei Gilvander. O Brasil já expuseram à venda, endividaram a nação covardemente. Dão sim as ordens que o império inventa, aos pobres viram as costas friamente. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. Cravaram as unhas sobre a terra e sobre o pão, armaram cerco em volta do poder. Mataram Chico, Maria, João, sangraram a rosa e o alvorecer. Derramaram a incerteza em nossa voz, de nossa fé fizeram trampolim. Pisaram a esperança dentre nós, nunca se viu tanta amargura assim.